Olá, seres humanos do YouTube! Meu nome é Roberta, sou arte educadora e venho aqui com mais um vídeo de aula para o primeiro bimestre aí de ensino fundamental e médio. Hoje eu vou falar mais especificamente sobre o sexto ano, última aula do sexto ano para o primeiro bimestre. No segundo bimestre nós vamos entrar em temas novos, finalmente no segundo bimestre entraremos na arte rupestre, mas essa última aula, né, ou esse último momento de diversas aulas, porque vocês vão reparar que esse material ele pode ser desdobrado em diversas aulas práticas, tá? Vai dar bastante pano para manga aí sobre dança e música para os alunos do sexto ano, para eles já entrarem no primeiro bimestre tendo tido a experiência com todas as modalidades artísticas, né? Entraram muito pouco no teatro, na verdade, eles entraram mais em performance, mas eles vão ter essa experiência, essa vivência, né, durante as próximas aulas, mas sempre tentando aí trabalhar as diversas formas de arte, não só desenho. Vamos entrar em dança e música. No vídeo anterior do sexto ano eu disse que era só dança, mas me equivoquei, tem que entrar música também, tem dança e música, vocês vão gostar. Esse PowerPoint, o link para o download dele está na descrição do vídeo, e hoje é um pouco diferente porque eu tenho muitos vídeos anexados nesse PowerPoint. Portanto, eu não só vou deixar o link desses vídeos no PowerPoint para facilitar o acesso ao YouTube, como eu também vou disponibilizar os vídeos aí para download também na mesma pasta em que eu vou colocar o PowerPoint para vocês poderem anexar no PowerPoint de vocês depois. Quem não souber como anexar, aí usa o link que eu deixei do YouTube, então aí vocês escolhem o que for melhor. Então vamos lá, dança, né? A dança é importante para o homem, a dança é importante para vocês, né? Às vezes as pessoas têm pavor de dançar, né? Tem medo porque acreditam que dançar tem que saber dançar. Eu acho um absurdo isso na arte, que envolve tudo, né? Na verdade, envolvendo o desenho, a dança, a música, até o teatro, que a pessoa acha que não pode ser uma ação espontânea, que fazer esse tipo de arte não é uma ação espontânea, que você tem que saber, que você tem que fazer aula. E aqui a gente vai acabar com essa ideia absurda. Na verdade, a gente vai tentar, né? Porque a molecada geralmente já vem com essas ideias pré-concebidas lá do ensino fundamental 1. Infelizmente, vamos tentar mudar isso aí, tá? A dança, ela tá presente aí na história do homem desde os primeiros homens, desde que os homens aprenderam a registrar através de desenhos o seu cotidiano. Então aqui a gente tem esses desenhos em cavernas ao redor do mundo. Na verdade, fala que existem desenhos em cavernas ao redor do mundo, eu não sei exatamente onde fica esse desenho, mas que elas denotam aí movimentos corporais que parecem estar associados à dança. Agora, se o homem pré-histórico dançava por prazer, ou dançava por questões religiosas, ou para espirituais, isso a gente não sabe, mas a gente sabe que o homem, desde que existem os primeiros registros dele, e esses registros são artísticos, né, pois são desenhos, são símbolos, são signos de diversas maneiras, a gente descobre que a arte, ela tá aí na vida do homem desde sempre. Então não adianta você falar que não sabe dançar e ir para sua casa na hora de varrer a casa lá, a mãe pediu para varrer a casa, você põe um som lá e começa a varrer dançando e canta com a vassoura. Você está manifestando esse eu artístico que existe em você, porque o homem é assim, o ser humano tem dentro dele essa necessidade intrínseca, historicamente falando, tá? Culturalmente falando, desde o período rupestre, essa necessidade intrínseca de ter alguma relação com a arte, seja fazer arte ou seja apreciar a arte, né? Aí acho que dá para abrir até uma discussão sobre se alguém aí na sala não gosta de arte. Porque a partir do momento que o bonito levantar a mão, você pergunta, então, o que você acha que é arte? E aí você leva ele a entender que ele gosta de muitos filmes, de muitas músicas, de muitos jogos de videogame, todos eles têm arte envolvida, tá? Então acho um momento legal para conversar sobre isso. Aqui tem algumas imagens super antigas mostrando dança e música, tá? Aqui no período rupestre e aqui na antiguidade, né? Então aqui a gente está falando no Egito, que tem esse detalhe desse afresco no túmulo de Nebamun, em Tebas,
que mostra aí essas duas figuras femininas dançando, enquanto esse outro grupo de musicistas tocam instrumentos aí, né? Que a gente vê até uns instrumentos bem diferentes, instrumento de sopro e tal, bem diferentão. E essa é uma cena de uma festa egípcia, olha que legal. Aqui a gente tem uma obra do Matisse, essa obra é gigantesca, ela tem quase 4 metros de altura, né, e mais de 2,5 metros de largura, ela é bem grandona. É uma obra que foi encomendada ao Matisse aí há muitos anos atrás, em 1909 ela foi concluída, e a pessoa que encomendou olhou a obra e não gostou e devolveu para o Matisse. Não gostou, né? E tal, aí de repente quando viram que a questão desse movimento artístico, né, o fauvismo estava ganhando espaço, aí a pessoa quis a obra de volta, quis ficar com a obra. E no fim essa é a maior obra representativa da dança que a gente tem na história da arte moderna, porque olha só o movimento desses corpos, ao mesmo tempo que eles estão todos tortos, as cores, os contrastes, tudo é muito bonito aqui, né? E ao mesmo tempo é não realista, mas também é dotado de certo realismo, principalmente nesses movimentos, aí parece que eles estão rodando. Tem uma pessoa aqui logo à frente, essa pessoa de costas parece que ela tá até né, voando assim, sendo arrastada pela dança de certa forma. Então essa obra é muito interessante sobre dança de roda. As danças de roda, elas são as mais antigas, né? Elas são muito antigas, elas estão associadas a grupos. Então é muito legal a gente falar um pouco sobre isso também. Rudolf Laban foi um grande coreógrafo e bailarino e ele tinha uma maneira interessante de falar sobre a dança, né? Que na dança os nossos movimentos devem ser espontâneos, mas ao mesmo tempo que é espontâneo, a gente tem que ter plena consciência de cada um deles. Então aqui nesse desenho logo ao lado, que mostra as partes do corpo, você pode brincar com os alunos, não precisa mandar eles nem levantarem do lugar deles, mas falar, olha pessoal, eu quero que todo mundo agora mexa o dedinho mindinho do pé esquerdo, todo mundo aí, sem se mexer, só mexe o dedinho. Agora mexe o cotovelo direito. Agora eu quero que você sintam os músculos da sua barriga, mas sem tocar na barriga com as mãos. E aí vocês vão estimulando essa molecada a sentir, a perceber cada parte do corpo, né? Dá para brincar assim, por exemplo, eu faço um movimento de dança só com o cotovelo? Acho que ainda não, mas se quiser tentar fazer essa experimentação, pode fazer. Mas, né, gire os pulsos, sinta o seu nariz, mas sem encostar nele com as mãos, né? Mexe o nariz. E aí vocês acabam criando essa consciência de cada pedacinho do corpo e de que cada pedacinho desses pode ser usado na dança. Então não pense que dançar é só mexer o tronco, os braços e as pernas. Na verdade, dançar pode envolver os dedos das mãos, pode envolver os músculos do quadril, da barriga, os dedos dos pés, o calcanhar, o piscar dos olhos. E a expressão facial envolve tudo isso. Então, eu acho legal falar um pouco dessa ideia dos movimentos espontâneos do Rudolf Laban, mas que ao mesmo tempo eles são espontâneos, mas eles são muito, muito, muito mais variados do que a gente imaginava a priori. Aqui tem uma atividadezinha que dá para fazer na lousa, seguindo como referência aqui o que eu coloquei no slide. A maioria das atividades práticas deste material em especial eu retirei do sistema apostilado Arte Hoje, da FTD, cuja autora se chama Gabriela Brioski. E atualmente essa autora, Gabriela Brioski, ela fez um livro infanto-juvenil de literatura muito interessante sobre a Amazônia, né? E eu acho legal buscar aí essa moça, conhecer o trabalho dela. Ela é muito talentosa, ela tem um olhar para a prática que é muito legal. Então, geralmente, os trabalhos da autoria dela envolvem uma prática para aprender as coisas. E ao ensinar dança e música, a gente que estudou artes visuais, a gente sabe que teve pouco, né? Nós tivemos pouco disso nas nossas aulas. E esse sistema apostilado dela e livros de alguns autores específicos que a gente pode, né, ver mais para frente de eu comentar aqui nos vídeos, eles ajudam
muito a gente desenvolver essas potencialidades nos alunos sem a gente ter o conhecimento técnico de ter feito uma graduação em música ou em dança, né? Mas a gente poder iniciá-los de uma maneira bem intuitiva, bem gostosa. Então, essa atividade está nessa apostila aí, Arte Hoje da FTD, escrito pela Gabriela Brioski. E aí aqui na lousa é para pedir para eles citarem, né? O nome de uma dança, aonde que as pessoas dançam, é na rua, é em casa, é em alguma cidade específica, em algum lugar do país? Que parte do corpo mais se mexe quando se dança essa dança que vocês estão falando aí, né? E dança rápido, devagar, dança sozinho, dança em par ou dança em grupo. Então é uma maneira de eles se situarem aí de que dá para dançar de todas essas maneiras, usando todas essas partes do corpo, e que as danças são culturais, então, obviamente, elas são dançadas em determinados lugares, às vezes, ou não, ou em determinadas épocas do ano. Então, é interessante fazer esse quadro, discutir esse assunto com eles. Elementos formais da dança, aqui vem a parte mais técnica, mas que a gente tentar fazer mais dinâmica, né? Os elementos formais da dança, assim como tem elementos formais no desenho, que é o ponto, linha, forma, né? Cor, aqui na dança a gente tem o corpo, o espaço e o movimento, porque sem algum desses três não há dança. Não tem como existir dança se não tem um corpo para se mexer. Não tem como existir dança se não tem espaço para o qual ele se mexer. E se não existe o tempo, a gente não sabe, não existe velocidade, então não existe movimento. Então é um corpo parado no espaço. Então o corpo, o espaço e o tempo são os elementos principais, os elementos formais da dança. É a partir desse conhecimento, né, desses três elementos que a gente é capaz de dançar. Inclusive tem umas danças que são totalmente inspiradas no espaço em que elas foram dançadas. Então tem danças que foram feitas para serem dançadas em volta de uma piscina, tem danças feitas em um túnel e que usa as paredes, usa todos os elementos, escadas, como parte dela. Então, às vezes, a dança ela se limita pelo espaço, ok? Aqui tem um trechinho do trabalho geral desse coreógrafo Boris Eifman, tá? Tem o link para o YouTube também. Uma das coisas interessantes do trabalho do Boris Eifman é que ele mistura diversas formas de arte no trabalho dele. Então, ele tem peças que se chamam, por exemplo, Rodin, que é inspirado em esculturas. Então, a dança é toda inspirada nas esculturas do Rodin. Ele tem obras de dança inspiradas em literatura, outras inspiradas em teatro, inspiradas em diversas outras formas de arte, em pinturas. E aí, aqui é um panorama geral dos espetáculos dele. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, também acho interessante não mostrar inteiro na sala, porque é muito longo, tá falando em inglês, mas é legal para ver um panorama geral, porque ele em inglês, mas ele fala, tem escultura, Rodin, temos literatura, temos, né? Eu acho interessante colocar que a dança pode ser usada, né? Permear todas as outras formas de arte. Mas fala um pouquinho, né, que envolve literatura, que envolve história, que envolve várias outras formas de arte. Para também traçar aí um paralelo de que não existe regra para dançar. Tanto que esse coreógrafo chamado Merce Cunningham, não sei se estou falando o nome dele corretamente, mas ele acredita que a dança deve bastar a si mesma, então ela não precisa se subordinar a nenhum outro tipo de arte. Então, enquanto o Boris Eifman, ele acredita que a arte ela pode
ela pode reler todas as outras formas de arte, como a gente pode ver no vídeo que também estará disponível no YouTube, que está, aliás, o link disponível do YouTube aqui, que inclusive é o link da própria companhia de dança, você pode simplesmente seguir a companhia de dança do Boris, tá? Mas aqui a gente fala um pouquinho desse outro coreógrafo que ele acredita que a dança é ela mesma, você não precisa de música para dançar, não precisa de temas literários para dançar. E ele tem esse espetáculo que é muito interessante, que são Aves na Praia. O nome do espetáculo é Aves na Praia. Aqui tá o link do YouTube, mas o vídeo tá anexo. Aí vamos ver se vocês preferem reanexar ou ver no YouTube ou deixar como está. Mas vamos lá. Porque a dança não está subordinada à música, a gente tem o som da natureza e os passos da dança são inspirados nessas aves. Os alunos costumam achar engraçado o trabalho do Merce Cunningham. Vendo o trabalho do Merce Cunningham, dá até para brincar com eles de eles tentarem trabalhar uma mímica de animais, mas uma mímica focada em dança, uma mímica performática de dança, e ver o que sai. Isso poderia dar uma boa atividade, tá? O trabalho dos pássaros na praia, do Merce Cunningham, uma brincadeira de mímica dançante de animais, poderia ser muito divertida. Mas vamos lá, gêneros da dança. Nós temos aí alguns tipos de dança, que são as performáticas, cerimoniais, folclóricas, dança de salão e dança de rua. E aqui explica um pouquinho sobre cada uma delas, que as performáticas geralmente são feitas em teatro, são balé, são espetáculos de dança contemporânea, você paga para entrar, na maioria das vezes é caríssimo, infelizmente as pessoas não têm tanto acesso, a gente acaba assistindo no YouTube, né? Danças cerimoniais, que são danças como instrumento de manifestação religiosa, que a gente vê em diversas etnias, inclusive a Igreja Católica, durante o período medieval, tinha danças cerimoniais. A procissão, ela pode ter sido até uma... Não, eu desconheço, tá? Aqui eu tô especulando, mas a procissão ela pode ter se tornado aí um resquício dessas danças cerimoniais, que eu não me recordo o nome, mas na aula de 7º ano sobre dança medieval eu vou falar dessas danças, tá? Que é bem legal. E vocês vão ver que é parecido com procissão. Danças folclóricas são praticadas em festividades locais. Então a gente tem o carnaval, a gente também tem o maracatu, e a gente tem outras festividades como Bumba Meu Boi, Frevo, Carimbó, Maracatu. Todas essas danças brasileiras associadas a festividades de locais, diferentes estados e cidades. Dança de salão, que é aquela dança a dois, né, em bares ou reuniões. A gente tem o tango, a valsa, o bolero, a gente tem o samba rock agora que tá na moda, né? A gente tem o zouk. Então, dança de salão é uma dança que é para dançar a dois. E dança de rua, que é o termo usado para descrever todas as danças de contexto urbano. Então, o break, né? As danças dançadas na rua, aqueles flash mobs de dança e tudo mais. Isso poderia ser considerado dança de rua. Aqui temos, de novo, algumas atividades propostas pelo Sistema Apostilado Arte Hoje. Eu vou explicar as atividades como eu dei, tá? Tem uma que eu dei e adaptei, mas vocês podem ler com calma, que são bem texto. Na verdade, a partir daqui não é mostrado aos alunos, tá? É só para vocês mesmo. Então, vamos lá. Dança e música. Aqui fala um pouquinho do Merce Cunningham, que ele inovou na dança, porque ele acredita que a dança basta a si mesma, não precisa de música, não precisa de outras formas de arte. Então, aqui a gente começa, né, fazendo um aquecimento. Todo mundo pode ir para a quadra ou para algum espaço interessante na escola, em que todo mundo sentará em roda e vai se espreguiçar, que na verdade é se alongar, né? Mas aí você pode falar para eles se espreguiçarem ao invés de alongar, cada uma parte do corpo diferente e todo mundo vai imitando. Então, em sentido horário, né, o professor, nós podemos dar início. Então, a gente inicia ali um movimento, né, para fazer o aquecimento.
Na sequência, depois que todo mundo fez o aquecimento e copiou o aquecimento dos colegas, a gente vai fazer a mesma coisa. Porém, a gente vai agora criar curtíssimas coreografias. Então, a explicação aos alunos é a seguinte: cada aluno, no sentido horário, seguindo a ordem, vai ter que falar o próprio nome, como se fosse uma música, como se fosse um pedacinho de uma música. Então, por exemplo, eu vou falar Roberta, que é meu nome. E aí todo mundo vai repetir comigo, Roberta, do jeito que eu fiz. E aí, enquanto eu falar o meu nome, né, Roberta, eu vou criar um passinho de dança que representa o meu nome, do jeitinho que eu cantei o meu nome. Então, sei lá, Roberta, eu dou um rodopio. Aí todo mundo vai falar Roberta e vai dar um rodopio. E isso vai acontecer cada um que passar nessa roda. Então, cada um vai falar o próprio nome e vai fazer um passinho de dança para o seu próprio nome. Depois que todo mundo fizer e todo mundo copiar copiar de todo mundo, né? Você vai separar aí os alunos em grupos de 4 e eles vão criar uma coreografia usando as suas 4 dancinhas de nome, sem música nenhuma. Então, eles vão encaixar isso aí e fazer uma mini coreografia que vai se repetir várias vezes, né? Uma coreografia de boy band, de girl band. E esse é a conclusão desse primeiro momento de atividade. Então, todo mundo vai assistir os grupos dos colegas se apresentando sem música. E aí, o que eu fiz? Eu fundi essas duas atividades, tá? Essa daqui já era para um próximo momento, que era para eles fazerem essa mesma coreografia mais rápido, mais devagar. Alguns devagar e outros rápido. Misturando, fazendo com que eles não dançassem igualzinho toda hora, tipo, uma pessoa começasse em um momento, outra em outro, brincar com o tempo, né? Porém, o que eu fiz por falta de tempo, eu comecei a colocar músicas variadas, então eu coloquei uma valsa, e eles tinham que dançar no ritmo da valsa. Depois eu fui lá e coloquei um funk leve, né? Um funk tranquilo, um se ela dança eu danço, e eles tiveram que ir. E aí depois pus o sertanejo. Então, eles tiveram que adequar a coreografia ao tempo de cada música. Eu achei que a qualidade da atividade foi a mesma, tá? Ao final. Aqui tem algumas experimentações de aquecimento. Então, tem para se espreguiçar deitado no chão, ficar rolando pelo chão sem esbarrar em ninguém, né? Levantar, correr devagar. Tem várias opções muito interessantes que vocês podem aproveitar nesse meu recorte aqui da apostila Arte Hoje, né? E aqui tem mais uma, tá? Que é formando desenhos no ar e no chão através dos seus movimentos. Essa atividade só dá certo com salas extremamente desinibidas, tá? Porque geralmente os alunos, eles não se soltam muito. Então, se a sala é bem desinibida, aberta, as brincadeiras, né? É interessante a gente colocar músicas diferentes e eles vão imaginar que estão desenhando tanto no chão como no ar em volta deles e eles vão dançar pensando nesses desenhos que o corpo deles vai formar. Então, eles podem imaginar que a mão deles, né, tá desenhando no céu e o pé tá desenhando no chão e aí eles vão dançando livremente. E tem algumas outras que vocês vão ver. E não vou entrar aqui, vocês podem ler com calma e escolher quais atividades e de que maneira, ou se vocês vão querer adaptar. Música. Música tem história? Porque de acordo aí com Friedrich Nietzsche, sem música a vida seria um erro. Nossa, vocês concordam, discordam? Gente, essa aula é muito longa, ela dura várias aulas em aula, né? Vocês podem observar que tem muita prática. Então, e tem também muita teoria, né? Então, assim, é interessante, meu vídeo vai ficar longo, mas imaginem que a aula de vocês vai durar umas 5 aulas, isso aí, tá bom? Assim como a dança, o teatro e as artes visuais, a música também está aí nos primeiros indícios do desenvolvimento humano. E aqui tem uma foto de alguns instrumentos pré-históricos feitos com osso, né? Como, por exemplo, o apito, né? Que tem ali, parece uma flauta chamado de rombos, né? E aí a gente vê instrumentos musicais ou instrumentos sonoros lá do período medieval. Então, o homem das cavernas, ele não só pintava as paredes, olha que maravilha, ele também dançava e ele também cantava, tocava, ele já tinha um senso artístico, musical, né? Então, aqui tem alguma especulação de que é possível que o homem primitivo tenha usado a música para atrair ou espantar animais,
né, para se comunicar com eles, cultuar forças da natureza, fazer festa, entre outras finalidades. E aqui a gente tem um pouquinho dos atributos do som com esse GIF muito interessante, porque assim, o GIF não tem som, mas a atividade aqui é um momento aí que os alunos vão participar, você não vai ficar falando, né? Que você vai falar um pouquinho a duração do som, quanto tempo o som dura, a intensidade, o volume. A altura não tem a ver com volume, se é grave ou agudo, né? Então, por exemplo, ou né, tals. O timbre, que é a personalidade do som, né? Que instrumento está fazendo esse som? É um som de ferro? É um som de madeira? É um som de papelão? É um som de voz? É um uivo? E a densidade, que é a quantidade de sons simultâneos no ambiente. Então, é aquela coisa do denso barulhento, né? Ou não também. Então, aqui é um teste. E aí, né, pessoal? Vocês acham que como é o som desse GIF? Quanto tempo ele dura? Ele é grave? Ele é agudo? O quão intenso ele é? Ele é intenso? Qual o timbre dele? Né? E vocês acham que tem densidade, muitos sons ao mesmo tempo, ou vocês imaginam só um som ali? Então, é uma maneira de discutir com eles usando uma imagem que dá a sensação de som, mas ela não tem som nenhum. E aí vocês conseguem discutir para eles entenderem a duração, a intensidade, a altura, o timbre e a densidade do som. Eu não vou cancelar o vídeo por causa dos latidos, eu vou deixar. Aqui uma atividade para sair da sala, né? Identificar atributos dos sons pela escola. Então, agora que eles já sabem, né, os tipos de som, longo, curto, volume alto, volume baixo, grave ou agudo, agora eles vão caçar esses barulhos pela escola. Então, aí vocês podem ou formar uma fila e todo mundo junto, ou você dá um tempo para eles, né? 20 minutos, todo mundo vai. Daqui 20 minutos todo mundo volta. Depende aí da escola, do seu método de trabalhar, mas eles adoram sair da sala, né? Então, eles vão sair com um pedacinho de papel e vão anotar tudo que faz o tipo de barulho que tá ali, né? Determinado. À esquerda. Então, aí mais uma atividade. Tem bastante atividade. O que é música, né? Porque afinal a gente sabe sobre o som, a gente percebeu aí os atributos do som, mas a música, ela é uma maneira de organizar o som e o silêncio no tempo, né? De uma maneira agradável aos ouvidos, à fala, ao canto, ao toque. E ela é composta também de 3 elementos, então olha que interessante, é sempre 3, né? Fica mais fácil. Que é o ritmo, a melodia e a harmonia. Nós não vamos falar muito sobre a harmonia, porque é um pouco mais complexo, como vocês podem observar, abrange muitas coisas. A gente vai focar bastante em ritmo e melodia durante as próximas atividades. O ritmo é a pulsação, né? O tempo em que as coisas acontecem na música. Então, geralmente, quem determina o ritmo, às vezes é um baixo, às vezes é uma bateria, às vezes é o próprio violão ou guitarra, tá? A melodia, qualquer sequência de notas musicais organizada, ela geralmente se encontra em instrumentos de sopro e também na voz. Geralmente o cantor dita a melodia, tá? E o ritmo está presente ali em alguns dos outros instrumentos. A harmonia, ela é o acompanhamento da melodia por algum instrumento ou outras melodias paralelas que completem ou se contraponham à melodia principal. Então é muito difícil os alunos identificarem isso nesse primeiro momento. Eles têm que saber que a harmonia existe, mas eu acho interessante eles trabalharem ritmo e melodia inicialmente, tá? Então aqui a gente vai ver um videozinho da música Chega de Saudade, em que a gente vai ver basicamente só, a gente não vai ter canto, tá? A melodia vai ser feita através de um instrumento de sopro, enquanto o ritmo vai ser dado na batida do violão. Então, falem para eles que o instrumento de sopro está representando o canto, tá? Se você quiser cantar ou perguntar se alguém sabe a letra para cantar junto, beleza. Link do YouTube tá aqui, mas o meu vídeo A gente pode tocar um pouquinho das coisas que você fez com o Tom, né? Sim, como não? Só para lembrar algumas. Sim, sim. Chega de Saudade. Sim, Chega de Saudade. Né? Yeah. Quer fazer um pouquinho? Vamos.
atividade, então, agora. Ai, fugimos tanto, ficamos fora do desenho durante um tempão, mas ele voltou para nos alegrar ou nos assombrar, depende do seu ponto de vista. Mas o que nos assombra também nos cria experiências maravilhosas, ou pelo menos, né, de autoconhecimento. Desenho inspirado por um dos sons que você encontrou no colégio. Então, eles vão desenhar inspirado aí pelos barulhos que eles ouviram por aí, pela escola, quando foram dar um rolê e anotar naquela folhinha, tá bom? E aqui o Jake fazendo um coraçãozinho para alegrar seus corações. Aqui são algumas atividades para conclusão mesmo, tá? Essa atividade seria para introduzir um pouquinho sobre Tom Jobim, que foi um dos maiores músicos que o Brasil já teve, e ele disse essa coisa maravilhosa, incrível, sensacional, que é os pássaros se comunicam por meio da música. Espero que o som desses pássaros saia no vídeo, senão vai parecer que eu parei do nada, mas os pássaros são maravilhosos porque eles cantam para se comunicar, e Tom Jobim teve essa sacada para falar isso. Então a atividade agora seria identificar a melodia principal dessa música, como eles podem simplesmente fazê-la com a voz, todos juntos, bater o ritmo com os dedos, compreender a letra e cantar junto Garota de Ipanema. Aqui é letra e também tem a voz. A gente tem mais uma vez essa atividade no próximo, tá? Com Alceu Valença, só que vai ser só a letra sem a voz. Então eles vão ter que se encontrar ali para cantar. Então vamos começar. Que eu não vou mostrar inteiro, tá? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, ó, identificar a melodia que está presente na voz. Que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais Então, que um identificou a poema. melodia com eles? É a Ótimo. coisa mais Ritmo. linda que eu já Vamos tentar vi encontrar passar. o ritmo. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Achou o ritmo? Beleza. Agora é cantar, curtir. Quem quiser ir batendo o ritmo cantando, ou quem quiser ficar fazendo a melodia com a voz, fica à vontade. Então, a atividade seria essa. Sozinho. E a segunda atividade é a mesma, porém usando a música Anunciação do Alceu Valença, que essa música geralmente é, assim, pelo menos a experiência que eu tive em festas com alunos que entraram em contato com a Anunciação, inclusive aquela versão eletrônica que tá na moda esses tempos, assim, eles ficaram encantados com essa música, encantadíssimos. Então eu achei interessante colocar aqui o Alceu Valença, porque afinal ele é um cantor que é muito influenciado por músicas regionais, né? Então eu acho importante a gente levar em consideração a bossa nova, incentivá-los a ouvir ou conhecer bossa nova, mas também é muito importante eles conhecerem artistas como Alceu Valença. E dessa vez eles vão identificar a melodia, bater ritmo com os dedos, entender a letra e cantar, só que sem acompanhamento da voz. Pô, mal. Achei o ritmo, hein, gente? Ó, dei a dica aí pra vocês. Melodia, onde tá? Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. E aí canta com eles e diversão e ao mesmo tempo aprendizado, certo? E é isso aí, aula longuíssima, mas fechamos aí dança e música de uma maneira, acho que divertida, e eles conseguiram aprender algumas coisas. E para sexto ano agora, a arte rupestre, que vai ser aí conteúdo do segundo bimestre. Então, ele só vai ser visto, só vou passar o vídeo aqui depois que eu terminar todo o primeiro bimestre, do sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro médio. Mas aguarde, porque a gente tem
2 ou 3 meses até você precisar dar essa aula. E é isso aí, espero que tenha gostado, espero que seus alunos também gostem. Eu quero contribuir mesmo para que todos os professores de arte arrasem e sejam felizes. Eu espero que esteja fazendo isso corretamente. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Link para download dos materiais usados nesse vídeo na descrição dele, aqui embaixo, né? Só abrir a descrição. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!